Louquíssimo. E aí as pessoas não podem trabalhar qualquer decisão que for tomada na justiça muito trabalho. Vai na pouco. Ficar calado e aguentar mais uma vez. Não, e aí eu acho que é nessa maneira que a gente não pode cair. Não é uma questão de mesmo que assim. Som. Tá muito alto. Por isso, para que tem um trabalho? Som. Vou deixar assim, daqui a pouco eles arrumam um pouquinho o volume. Eu declaro aberta a Assembleia Geral Extraordinária, convocada pelo edital de 11 de agosto de 2016. Antes de começar, eu quero dizer que essa vai ser uma assembleia um pouco longa, então eu peço a paciência de todo mundo, porque a gente precisa apresentar efetivamente o panorama, tudo que se apresenta, as coisas que se desenrolaram na última semana, porque é necessário que todo mundo preste bastante atenção para que qualquer decisão que seja tomada seja uma decisão informada e as pessoas tenham consciência de como o voto pode ou não comprometer o futuro da carreira no aspecto de salários. Primeiramente, eu gostaria de pedir 1 ou 2 voluntários para acompanhar o post que a gente colocou no Facebook do sindicato, para a gente poder pegar as contribuições dos colegas no exterior. Alguém pode se voluntariar? Ellen? Tem mais alguém? Pode ajudar aí? Tá pegando o sinal, Ellen? No grupo do Sind. Eu também não estava dos melhores. Bom, no grupo do Sind. Estou fazendo post ainda, vou já publicar. A Adriana está colocando agora o post no grupo. Ela vai criar um post para essa parte. Bom, então vamos vender. Quem conseguir um sinal bacana e puder ajudar no decorrer da Assembleia. Ela está colocando agora. Deixa eu ver. E aí a gente vai fazer uma explanação que vai ser um pouco mais longa do que de costume. Depois a gente vai abrir as inscrições com a Denise. E eu peço que as pessoas respeitem a fala de quem estiver inscrito, espere a pessoa se pronunciar e caso alguém queira fazer alguma consideração, que se inscreva e fale depois disso para a gente poder manter a ordem, porque do contrário as coisas ficam muito bagunçadas e a gente vai ser obrigado a intervir para que a gente dê oportunidade de que as pessoas tenham sua opinião efetivamente considerada na Assembleia. 3 minutos de tempo. Secretária Wanda determinou. Então tá, eu vou passar para a Cris, que ela vai fazer um histórico da negociação, depois a Alice, depois a gente vai se complementando aqui conforme a necessidade. Bom dia a todos, meu nome é Cristina Guelf, eu sou oficial de chancelaria. Eu participo desse processo de negociação salarial desde março do ano passado. Vamos muito abaixo, vocês estão conseguindo ouvir?
objetivo aqui é fazer uma apresentação com um histórico das negociações salariais, tendo como data de referência 20 de março de 2015. Tá? E tem uma cronologia de datas e fatos, reuniões, ofícios apresentados, para vocês terem uma ideia, né, de como foi a negociação desde o começo do ano passado até hoje, né, em que ponto nós estamos e por que nós tomamos diversas decisões e chegamos em determinados caminhos, né, com base nessa cronologia de fatos que a gente pretende apresentar aqui. Bom, 20 de março foi a primeira reunião no Ministério do Planejamento, com a presença de vários sindicatos, com a presença do ministro, então ministro Nelson Barbosa. O objetivo era abrir as negociações salariais de 2015, já dando um cenário de conjuntura econômica, né? Já naquela época já tinha um cenário de crise fiscal, enfim. E ali foi aberta oficialmente a mesa de negociação salarial 2015. Um mês depois, praticamente dia 29 de abril, o Síndico Itamaraty encaminhou um ofício já com a primeira proposta de equiparação salarial das tabelas remuneratórias, né, das carreiras do SEB. Essa proposta inicial ela foi objeto de um grupo de trabalho que foi criado dentro do sindicato, que reuniu representantes das 3 carreiras, e aí chegaram numa proposta final que foi encaminhada. Então, oficialmente, tinha sido a primeira proposta encaminhada, a primeira tabela. Não sei se vocês se lembram de uma assembleia aqui em que eles apresentaram no PowerPoint essas tabelas, que previam um reajuste, né, de salário de 100%, né, para as carreiras de oficial, de assistente, enfim, era uma tabela assim, bem ambiciosa. Em 13 de maio, houve uma primeira reunião, né, com o Ministério, já para tratar dessa tabela. Juntamente com essa proposta foi apresentada uma pauta não remuneratória que incluía passaporte diplomático para assistente de chancelaria, a questão de regulamentação dos plantões no exterior, a inclusão do PCC-PGPE no SEB, regulamentação das vagas, né, para as carreiras de oficial, de chancelaria e diplomata, enfim, dentre outras pautas aí que desde o ano passado estão lá e a gente vem discutindo, que nós chamamos de pautas não remuneratórias. E 20 de maio, o Itamaraty encaminhou um ofício em que ele pede ao planejamento a garantia, né, de recursos para o pagamento de auxílio moradia e a equiparação, ou seja, ele apoia o pleito do sindicato no sentido de que o Ministério do Planejamento faça a equiparação das tabelas remuneratórias das carreiras do Serviço Exterior brasileiro. Em 25 de junho de 2015, houve uma nova reunião no Ministério do Planejamento em que aparece pela primeira vez a proposta de reajuste linear de 21,3% em 4 anos, né, que foi a primeira proposta que o MPOG apresentou para todas as carreiras de todos os órgãos, né, carreiras típicas de Estado, né, vamos dizer. Então, essa foi a proposta inicial. Aí, logo de cara, a BIM já tinha aceitado, aí depois, quando veio os 27,9%, voltou atrás, enfim. Essa tinha sido a primeira proposta padrão apresentada pelo MPOG. Aí foi convocada uma assembleia, no dia 1º de julho, e, na votação, foi negada essa proposta de reajuste linear. Dia 7 de julho nós fizemos nova reunião, depois dia 23 de julho, depois dia 5 de agosto, enfim, foram inúmeras reuniões com planejamento, não foram exclusivas do Síndico Itamaraty, acho que participaram outros sindicatos. Eu não estava, né, nós não estávamos aqui nessa época, nesse processo de negociação, então, assim, não dá para falar muita coisa, eram reuniões conjuntas com todos os sindicatos, cada um colocava a sua pauta, enfim. Dia 28 de agosto, há um novo ofício do MPOG, encaminhando novamente a proposta de reajuste de 21,3%, ou uma proposta alternativa, não, aqui não foi alternativa ainda não, foi 21,3% de novo, em 4 anos a mesma coisa, houve nova assembleia. Outro slide, eu acho. Toda vez que tem uma proposta do planejamento com um encaminhamento de votação na Assembleia, eu coloquei em laranja para ficar bem claro, tá? Quantas vezes a gente votou, por que a gente votou. Nesse ofício... Isso, nesse novo ofício, não era só de 21,3%, mas tinha uma alternativa de 10,8% em 2 anos. Né, com os mesmos benefícios de correção de auxílio educação no Brasil, auxílio alimentação, vale transporte, etc.
Aí, novamente, foi feita uma nova assembleia e foi negado. Aí, em 8 de setembro, nova reunião no Ministério do Planejamento, de novo discussão salarial e de novo discussão da pauta remuneratória. 14 de setembro, a mesma coisa. 14 de dezembro, o Síndico Itamaraty encaminha novo ofício ao MPOG solicitando uma resposta, porque nunca foi dada uma resposta formal em relação à tabela de equiparação salarial que tinha sido encaminhada em abril de 2015. Né? Ele sempre apresentava contra as propostas, mas nunca apresentou uma resposta formal em relação a essa primeira tabela que foi encaminhada. Aí, em 21 de dezembro, é encaminhada a nova proposta de reajuste de 27,9 linear. Novamente é convocada uma assembleia que rejeita essa proposta de reajuste linear. Dia 15 de janeiro, o Síndico Itamaraty encaminha um novo ofício para o Ministério, para cá, né, para o Ministro das Relações Exteriores, solicitando a criação de um grupo de trabalho, tá, para a elaboração de uma proposta comum de equiparação das tabelas. O objetivo era sair com uma proposta comum, porque nas últimas reuniões com o Ministério do Planejamento, a posição do planejamento era o seguinte: nós sabemos que não existe um consenso entre o sindicato e a administração do Itamaraty em relação à equiparação salarial das carreiras, então vocês têm que fechar um consenso interno para depois discutir externamente no âmbito da mesa de negociação salarial. Então, como o tempo estava passando, a gente já estava em janeiro de 2016, foi pedida com urgência a criação desse GT, então, para a gente tentar sair daqui com uma proposta única de equiparação salarial. Na verdade, eu não sei até que ponto o MPOG confundiu, ou fala que confunde, enfim, a questão de equiparação com enquadramento, com reestruturação, enfim. Nos ofícios, a gente sempre, apesar de usar o termo reenquadramento, a gente sempre deixa claro que a gente está falando de correção das tabelas remuneratórias e tal. E aí, na última reunião, a gente fechou esse termo, equiparação das tabelas remuneratórias, equiparação salarial, e a gente está deixando de usar o termo enquadramento para não ter dúvida do pleito que está sendo, né, negociado. Dia 2 de fevereiro, então, ocorre a primeira reunião da comissão de administração que foi formada, então, no âmbito do Ministério, com o sindicato. Né? Nós já estávamos nesse processo. Essa comissão de administração foi formada com a chefe do DSE, com a chefe do DA e com o CEMOR, que era o ministro Adriano Pucci na época. Nós apresentamos aqui, logo na primeira reunião, a gente fez uma segunda proposta. A gente apresentou uma alternativa, como a questão do enquadramento não era muito clara em relação aos diplomatas, porque eles já estavam, né, já haviam sido enquadrados quando eles foram transformados, né, quando a remuneração foi transformada em subsídio, e eles batiam muito no aceite do reajuste salarial para recompor a perda inflacionária, então a gente falava assim, então vamos dar o reajuste, a gente não quer reajuste, a gente abre mão do reajuste, né, oficial e assistente, então os diplomatas ficariam com o reajuste, na época era 21,3, em 2 anos, e nós propusemos o enquadramento das duas carreiras, né, oficial e assistente, em 3 anos, nos moldes da ABIN, da Agência Brasileira de Inteligência, porque foi uma agência que foi criada aos moldes do Itamaraty, tem 2 carreiras de nível superior, tem 2 carreiras de nível médio, né, ela tem um padrão lá de remuneração, de distribuição de atividades, enfim, é uma agência recente, moderna, né, e a gente achou que seria um bom parâmetro, né, de comparação. Antigamente o nosso salário era mais alto que os salários pagos pela ABIN, hoje a situação mudou, né, no caso dos oficiais e assistentes de chancelaria, que recebem um salário praticamente metade, né, do que eles recebem hoje. Então era foi o segundo pleito de enquadramento, que era bem mais real, assim, né? No caso da carreira de assistente de chancelaria, existe um tabelamento na esplanada de nível médio. Então todas tinham o mesmo valor inicial, o mesmo valor final, a mesma distribuição de padrões e de classe, e a única carreira que estava fora desse padrão era a carreira de assistente de chancelaria. Então sempre foi uma carreira muito fácil de enquadrar, porque ela está fora de um padrão que já existe na esplanada. No caso da carreira de oficial de chancelaria era mais complicado, porque a gente não sabia exatamente a que grupo a gente deveria pertencer, né? Então, como não são todos os ministérios que têm mais de uma carreira de nível superior, a gente pegava como referência, então, aqueles que tinham mais de uma carreira de nível superior, dentro, né, daquelas carreiras típicas de Estado correlatas.
E aí, a gente buscava dentro, assim, sempre levando em consideração que a primeira carreira de nível superior principal é a carreira equivalente à carreira diplomática e a segunda seria equivalente à carreira de oficial de chancelaria. E aí, com base nisso, a gente foi propondo aí a equiparação das tabelas. Né? Aí, em 5 de fevereiro, ocorre uma nova reunião com a Comissão de Administração, em que eles apresentam a sua proposta de equiparação salarial. Foi uma proposta baseada na Receita Federal. Então, eles chegaram à conclusão de que a gente tinha que se espelhar um órgão que fosse forte na esplanada, que tivesse bastante, enfim, fosse um órgão antigo, que tivesse poder de barganha e que a gente poderia acompanhá-lo na evolução salarial e tal. E aí escolheram a Receita Federal. Na opinião da comissão do sindicato, né, que estava participando da negociação, 3 órgãos não haviam, até aquele momento, fechado acordo com o Ministério do Planejamento. A Receita Federal, a Polícia Federal e o Itamaraty. Porque os 3 órgãos guardavam semelhanças em relação às estruturas de carreira. Né? Todos os 3 tinham carreiras de nível, 2 carreiras de nível superior, com uma diferença de remuneração salarial considerável entre elas, né? Problemas de espaço interno, má definição de atribuições e funções, enfim. E aí a administração realmente, de repente, escolhe, né, equiparação a um órgão desses 3 que ainda não tinha conseguido fechar, que também tinha uma série de problemas internos e tal, e apresenta essa proposta de equiparação. E, além disso, a Receita ela não tinha carreira de nível médio, né? Como outros órgãos da esplanada tinham mais de uma carreira de nível superior e carreira de nível médio. A Receita não tinha uma carreira de nível médio. Então, com isso, a equiparação dos assistentes de chancelaria ficou no padrão, né, das outras. São 5 carreiras de nível médio, são consideradas típicas de Estado. Nenhuma delas faz parte da Receita Federal, mas aí eles pegaram esse grupo e falaram assim, não, no caso dos assistentes, então a equiparação não vai ser a Receita, porque não tem nível médio na Receita. Então, a gente vai pegar a equiparação dos 5 grupos aí já existentes. Dia 6 de fevereiro, o sindicato se reúne com a ADB, isso é um sábado de carnaval, nós nos reunimos na casa do Leandro, que é um dos diretor jurídico da ADB, com o objetivo de dialogar e de tentar chegar a uma proposta conjunta. Né? A proposta da administração tinha sido apresentada no dia anterior, todo mundo saiu insatisfeito, porque a ADB também não queria esse enquadramento nos moldes da Receita Federal naquela época. E aí nós tentamos fazer uma proposta conjunta ali, dentro de tabelas que a gente tinha, e a gente partiu de um modelo de pegar o valor do subsídio do ministro de Estado e ir decrescendo até chegar na carreira de assistente de chancelaria. A gente achava que esse modelo de proposta seria um modelo ideal para o Itamaraty no futuro, mas o sindicato, por exemplo, considerava complicado a implementação desse modelo agora, né? Mesmo porque existe um certo padrão de remuneração das carreiras típicas de Estado, existe uma comparação entre elas, e esse modelo autorreferenciado, né, de remuneração seria esse, talvez, um modelo ideal para o futuro. Né? O reajuste salarial dos ministros de Estado, né, que recebem uma remuneração de natureza especial, ele é diferenciado, tem uma outra legislação. Então, como é que a gente ia propor uma equiparação ao subsídio do ministro de Estado e, ao mesmo tempo, o reajuste que estava sendo proposto nessa negociação salarial? Quer dizer, a gente achou que ficou complicado demais. É por isso que, no final, o Sindicato Itamaraty achou que não dava para endossar essa proposta, que, em princípio, a gente tinha tentado fazer em conjunto com a ADB para apresentar na próxima reunião com a Comissão de Administração. Pessoal, tá transmitindo? O pessoal no exterior tá dizendo que não tá transmitindo, não. Tá, mas tá caindo direto. Beleza. Mas tá gravando. Tá. Na reunião em que foi apresentada a proposta da administração, eles solicitaram uma resposta formal da ADB e do sindicato em relação à proposta que havia sido encaminhada. E aí nós aproveitamos o carnaval e fizemos o estudo que foi apresentado em resposta, né, à proposta apresentada pela Comissão de Administração, com uma contraproposta do sindicato. E esse estudo ele surgiu exatamente desse debate. Assim, nós fizemos toda uma análise funcional, de progressão, de capacitação, de todas as carreiras correlatas, né, típicas de Estado, e chegamos à conclusão de que não havia nenhuma carreira, nenhum órgão que se espelhasse ao Itamaraty a ponto da gente pedir equiparação àquele determinado órgão.
né, que todas elas tinham as suas peculiaridades, tanto em relação às atribuições, quanto à forma de progressão, de promoção, enfim, as diferenças eram enormes, a gente não conseguiu, a gente achou mais diferenças do que semelhanças. E aí, com isso, surgiu a ideia de se fazer, então, uma média, já que a gente não conseguia se atrelar a uma específica carreira ou órgão, por que não fazer uma média de todas as carreiras, né, em que a gente poderia situar cada uma das nossas carreiras. E aí surgiu a proposta da fórmula pela média remuneratória das carreiras correlatas, que foi apresentada, então, à Comissão de Administração no dia 17 de fevereiro, exatamente. Aí, em 19 de fevereiro, né, continua uma nova reunião. A Comissão de Administração mantém a proposta de enquadramento nos moldes da Receita Federal. Nessa época, a Receita ela estava no auge da sua negociação com o Ministério do Planejamento. Eles já haviam sinalizado, já tinha saído na imprensa, de que eles haviam proposto a mudança da sua estrutura remuneratória. Já estavam negociando voltar a receber por vencimento básico com a criação de um bônus de produtividade, que seria tirado do Fundaf, que é um fundo da Receita Federal que é usado para investimento, compra de veículos e máquinas e equipamentos, e eles iam tirar deste fundo para fazer a implementação do bônus, ou seja, um modelo que estava distanciando cada vez mais a Receita Federal do Itamaraty, porque era um modelo que dificilmente nós poderíamos implementar aqui dentro, né? Nós temos o dinheiro da renda consular, mas ele não é utilizado aqui. Ele é devolvido, em sua grande parte, à conta do Tesouro Único, né? E é uma renda que ela tende a decrescer, não a subir. Então, assim, era muito complicado a gente continuar um espelhamento no órgão que estava mudando completamente a sua estrutura de remuneração. Mesmo tendo sido falado, né, colocado esses argumentos, enfim, o acordo não tinha sido fechado ainda, mas estava em vias de... A Comissão de Administração manteve a proposta de equiparação à Receita Federal. Em 2 de março, houve uma nova reunião. Nesse processo, desde que a gente apresentou o estudo, o sindicato fez uma campanha de adesão, a gente procurou divulgar o estudo, divulgar o trabalho feito, era um trabalho absolutamente técnico, a gente queria que todas as pessoas lessem, tivessem ciência do que estava sendo proposto, o que foi utilizado como metodologia, e aí houve uma campanha, né, nos pós, no exterior, enfim. E assim, sinceramente, a parte mais frustrante desse trabalho, agora saindo um pouco da mera cronologia, foi que nós não tivemos nenhuma contra-argumentação técnica em relação ao estudo apresentado. Nenhuma. Nem por parte dos servidores, nem por parte do Ministério do Planejamento, nem por parte da administração. Então, assim, nos exigiram uma resposta formal em relação à proposta apresentada, nós fizemos, e a nossa proposta ela nunca teve uma resposta formal, uma contra-argumentação técnica. Né? Tipo, isso aqui não precede, não, nunca houve. Isso foi muito frustrante. Bom, dia 9 de março continua. Foi a última reunião que nós fizemos. Ali ficou claro que seria impossível a elaboração de uma proposta conjunta comum, que tinha sido o objeto da criação dessa comissão, desse grupo. Cada um ficou com a sua proposta, a ADB resolveu endossar a proposta da Comissão de Administração, o sindicato manteve a sua proposta, e ali tinha ficado decidido que a administração encaminharia a proposta da administração de equiparação com a Receita Federal para o planejamento, com uma observação de que ela não se opunha à proposta apresentada pelo Síndico Itamaraty. E aí o que aconteceu? Nessa de preparar a proposta da administração, fazer um impacto orçamentário, negociar internamente, para depois marcar uma reunião com o Ministério do Planejamento, o secretário de Relações do Trabalho acabou caindo e depois o governo acabou caindo. E aí o Itamaraty perdeu o tempo que ele tinha precioso de fazer essa negociação, que foi lá na virada de março, abril. Né? Ali a gente ainda tinha chances de fazer alguma coisa em relação à equiparação salarial. Depois dali o negócio foi ficando cada vez mais complicado, porque o cenário, né, foi ficando cada vez mais complicado. Então, a gente tinha um deadline que foi muito falado, muito colocado, que era abril de 2016. Nós fizemos de tudo para chegar até ali e, infelizmente, nós perdemos o timing. E aí, quando o Ministério das Relações Exteriores enviou para o MPOG
as propostas, ele encaminhou, ele não conseguiu nem apresentar pessoalmente. Ele encaminhou um ofício com 3 propostas, o que já foi uma coisa muito estranha, né? Porque aí você encaminha, você, órgão, encaminha para o Ministério do Planejamento um ofício, uma proposta de equiparação salarial, com mais 2 dizendo que não tem objeção à segunda, e a terceira nem comentou. Então, assim, imagina você, gestor, né, planejamento, recebendo ali, né, qual que é a proposta. Ficou uma coisa assim, e eles se confundiram também com isso, eles não entenderam muito bem, acho que eles nunca entenderam o que a gente queria, ou não quiseram também, enfim, não vou julgar. Depois do dia 9 de março, foi a última reunião, nós encaminhamos vários ofícios para a alta cúpula da casa, né, secretário-geral, o próprio ministro das Relações Exteriores, a SGX, com o objetivo de relatar, né, as conclusões, os resultados daquele grupo e tentar também assim, um acordo, tipo, que fosse cumprido aquele cronograma estabelecido, né, que no final acabou não sendo cumprido. E aí, assim, como o trato era, a gente não pode procurar o planejamento enquanto o Itamaraty não procurar e não entregar a proposta do Itamaraty, a gente ficou esperando. E aí, quando o Itamaraty mandou, já tinha caído todo mundo, e aí a gente também mandou a proposta do sindicato também por ofício, né, para a Secretaria de Relações do Trabalho. Bom, aqui são todos os ofícios, né, que foram encaminhados, solicitando, né, o comprometimento e tal. O nosso foi encaminhado, então, dia 14 de abril. Isso, aí dia 7 de junho é publicada uma carta aberta ao ministro de Estado, né, dizendo um fracasso. Assim. Foi um fracasso porque a comissão foi criada com um objetivo, a criação de uma proposta única. A partir do momento que a gente não conseguiu uma proposta única, ou seja, foram 3 entes ali presentes, ou seja, não foi uma negociação, né, bem sucedida, foi um fracasso. Nós fizemos encaminhamentos aí, em sequência ao novo secretário, solicitando então a reabertura da mesa de negociação salarial. E essa reabertura ocorreu no dia 18 de julho, foi a primeira reunião que nós fizemos. E aí, assim, novamente foi muito frustrante, porque a gente já estava nesse processo desde 2015, né? A gente já tinha encaminhado a proposta oficialmente, o Itamaraty também encaminhou oficialmente. E aí, de repente, em julho, ocorre essa primeira reunião com o novo secretário. Ele era novo, mas o assessor dele não, esteve presente nos últimos 3 anos, né, de negociação. E aí eles não sabiam de nada, eles não tinham lido nada, não sabiam de nada, não falaram nada, quer dizer, foi aquela coisa, né, foi uma conversa assim, a gente já esperava uma discussão técnica em cima de uma proposta técnica que foi apresentada, e aí ficou uma reunião genérica e tal. Aí nós apresentamos de novo o estudo, de novo a proposta, e eles ficaram de ver e chamavam para uma nova reunião. Aí, dia 21 de julho, eles ligam para a Sueli, presidente do sindicato, né, e fazem novamente a proposta de 27,9 em 3 anos. Era a mesma coisa de 4 anos, porque 2016 a gente perdeu, virou 2017, quer dizer, não fazia a menor diferença o resultado final até 2019. Só que aí tinha um cenário novo, né, que foi a PEC 241, que não existia antes, que apareceu nessa semana. E era uma PEC assim, que apareceu de forma arrasadora. Tipo, a PEC vai ser aprovada, e se for aprovada, ninguém vai ter nada nos próximos 20 exercícios financeiros. Né? Não vai ter recomposição, não vai ter reajuste, não vai ter reenquadramento, não vai ter novos concursos, não vai ter absolutamente nada. Esse era o cenário que tinha sido colocado. E aí, como havia mudado, porque até então a gente está num cenário de negociação em que você está ali, você não tem um deadline, quer dizer, a gente já tinha perdido 2016 mesmo, então a gente continua. Aí, de repente, tinha aparecido essa PEC, então mudou o cenário. Aí precisava de uma nova votação. Por quê? Porque com a PEC havia possibilidade de não ter mais negociação, de não ter mais reajuste, de não ter mais... Aí mudou o cenário. Por isso que foi convocada uma nova Assembleia para votar. É a mesma proposta? É, mas com um cenário e um prognóstico diferentes, né? E aí, na votação, novamente foi recusada essa proposta de 27,9. Como a gente estava nesse impasse, né, de recusa e inflexibilidade total do planejamento, o sindicato resolveu fazer uma contraproposta. Né? Qual era o objetivo? A gente chegou no impasse, eles não abrem mão, eles estão desde 2015 apresentando a mesma proposta, eles não entenderam o que o Itamaraty está querendo. Então,
Vamos, né, atendendo assim, a pressão interna também de recomposição do salário por perda inflacionária e tal, por que não propor 10,8%, né, a ser pago numa única parcela em janeiro de 2017, e aí continuar a negociação? Porque aí você não amarra 3 anos de negociação, quer dizer, 2017 está ali, né, a gente amadurece aí a negociação, faz um grupo de trabalho, né, para discutir, e aí a gente coloca essa contraproposta para o planejamento e eles aceitam. Aí por isso que nós colocamos em votação. Porque qual que era o objetivo? Era amarrar essa proposta a um acordo que previa a criação de um GT, mas um GT absolutamente condicionado. É um GT que vai discutir a proposta apresentada pelo sindicato, já com previsão de elaboração de PL, para ser encaminhado já no prazo dentro do projeto de lei orçamentária anual, para já ser pago a partir de 2018. Então, era absolutamente condicionado. E, obviamente, o MPOI recusou. Quando ele viu os termos do acordo, que a gente mandou, inclusive, a minuta, eles disseram, a gente não tem como se comprometer a absolutamente nada. Porque tem essa PEC, tem o cenário atual de ajuste fiscal, de crise política, ninguém sabe o que vai acontecer, Paraná, então a gente não tem como assinar um acordo se comprometendo a absolutamente nada. Nós podemos, no máximo, fazer um GT para um estudo, e esse estudo pode não chegar a nada, ele pode até indicar a necessidade de equiparação das tabelas, mas a gente pode não fazer isso, ou seja, é um estudo que pode não ser nada. Né? Ou seja, eles realmente não tinham condições de se comprometer a absolutamente nada. E aí, bom, essa proposta tinha sido aprovada, né, pela Assembleia. Dia 28 de julho, a gente volta para a próxima reunião no Ministério do Planejamento. Aí eles trouxeram a equipe técnica deles. Eles assistem à nossa Assembleia, eles ficaram chateados porque a gente falou que não foi uma reunião técnica, então eles trouxeram a equipe técnica. Só que eles trouxeram a equipe técnica que discutiu em cima da primeira tabela que foi encaminhada em abril de 2015. E era aquela tabela que até a gente considerou uma tabela assim, absolutamente inviável. E a gente falou, não, essa tabela já não é a mesma, nós já apresentamos várias propostas, né, antes dela, não sei o quê, foi uma reunião muito tensa. Nessa reunião eles falaram claramente que o planejamento ele não precisava firmar nenhum acordo com o sindicato, que ele podia dar o reajuste que ele quisesse, que a ordem era 27,9 linear, para todo mundo, quem quiser aceita, quem não quiser vai ficar sem nada. Aí a tensão, nesse ponto, chegou no seu ápice, quando a Soares falou, olha, vocês estão abrindo um precedente que eu não recomendaria abrir. Né? O sindicato ele tem a carta sindical, ele tem esse poder de negociação, vocês vão passar por cima, vocês vão abrir um precedente, é isso que vocês querem. E vão também causar uma guerra interna no Itamaraty. Né? Então, aí quando a gente já tinha chegado no ápice da tensão, falou, bom, ou a reunião acaba agora, ou a gente tenta voltar para um nível mínimo, né, de negociação, e aí a gente foi explicando, olha, o universo do Ministério, nós temos pouquíssimos servidores, metade está no Brasil, metade está no exterior, a nossa folha de pagamento é uma das menores da Esplanada, nosso orçamento é um dos menores da Esplanada, a gente está falando de um impacto aí de 100 milhões até 2019, né? Qualquer número que a gente compare de qualquer outro acordo fechado é infinitamente maior do que o que a gente está pedindo. E aí, naquele momento, eles deixaram muito claro que havia um limite na mesa de negociação salarial. Né? E o limite era 27,9 linear para todo mundo. Mas que se viesse uma ordem superior, se houvesse um acordo de ministros, eles seriam obrigados a obedecer. Aí ele até brincou assim, se Deus mexe lá em cima e dá uma ordem, a gente cumpre aqui embaixo. E aí nós saímos dessa reunião diretamente para o gabinete do ministro de Estado. O secretário-geral estava de férias, a SGEC estava de férias, a DSE estava de férias, daí a gente procurou direto a chefia de gabinete do ministro e dizer, olha, a reunião foi assim, foi colocado exatamente nesses termos, acordo de ministro. Então o ministro precisa entrar na jogada, porque no âmbito da equipe de negociação, tudo que podia ter sido feito, foi feito. E aí ele falou, então tá bom, me prepara uma página com um pleito, né, de equiparação salarial, os valores, as 6 carreiras, o que está sendo pedido, que a gente vai ver o que pode ser feito. E aí nós ficamos sabendo de várias ligações entre planejamento e ministério, planejamento e ministério. Não houve nenhum retorno, não havia, né, ocorrido nenhum retorno formal do planejamento para o sindicato, enfim, só ligações entre Itamaraty, né, a administração de Itamaraty e o planejamento. E aí ontem, logo depois que acabou a Assembleia aqui, o planejamento manda uma proposta para a Sueli, né, para o sindicato, de novo,
de reajuste linear de 27,9% em 3 anos, já com um texto de acordo. Mas um texto de acordo que vocês leram, né, foi colocado, foi disponibilizado. Oi? Não. De uma cláusula de UGT, incluindo, né, o sindicato e representantes do MIPOG, para fazer um estudo de reestruturação. Nós questionamos o termo reestruturação, a gente queria deixar claro que se tratava de equiparação salarial. Nós pedimos a inclusão de uma nova cláusula, dizendo que caso, né, viesse a se acordar a necessidade de atualizar os valores das tabelas, que isso poderia ocorrer ainda na vigência daquele acordo, né, que seria de 2017 a 2019. Eles não aceitaram nenhuma coisa nem outra. E aí, assim, o que a gente vai falar agora são os cenários, né? Porque a gente quer que vocês tenham ciência de todo o processo de negociação, de todos os fatos, de tudo que, né? Para que cada um vote sabendo exatamente o que pode acontecer, né? Votem conscientes e muito bem informados de todo o processo de negociação. Por que essa votação está sendo colocada agora? Porque a gente é obrigado a colocar toda a proposta que volta. Os 27,9 lineares fazem parte da mesma proposta. O acordo é um texto novo, que não havia sido apresentado antes. Então, a gente é obrigado a colocar em votação. E o cenário mudou de novo. Eu nem digo tanto da PEC 241, porque acompanhando a votação do PL 257, que é da mesma restrição, o teto orçamentário para os estados, a gente viu que várias coisas foram mudadas e várias concessões foram feitas, né, no meio da negociação, então a gente não sabe como que essa PEC vai sair, sendo que PEC é muito mais difícil do que PL em termos de aprovação, né? Então, não digo tanto pela PEC, mas eu digo em relação, por exemplo, à questão do aumento linear ex officio que o Ministério do Planejamento chegou a propor, né? Se eles podem fazer qualquer coisa à revelia do sindicato sem acordo, por que não fizeram já desde o dia que eles, né, fizeram essa ameaça, que foi no dia 28 de julho? Eles podem dar a qualquer momento, né? Eles fazem o PL. Enfim, a gente não tem como dar essa garantia de se eles vão dar de ofício, não vão dar de ofício. Isso é uma coisa que escapa, né, das nossas possibilidades e da nossa compreensão. A gente vai... Uma dúvida, só para entender o processo, o texto que vocês colocaram no site foi uma oferta também do MPOG? Aquele texto? Sim, o texto... Ele veio junto com a tabela de reajuste linear de 27,9, 2017, 2018 e 2019. A diferença entre esse texto que está lá no site e o que tinha sido ofertado há um tempo atrás é que ele estabelece uma data para a criação do GT e que ele indica nominalmente quem seriam as partes a compor esse GT. Enfim, mas o fato é que a gente, uma coisa que a gente tem que ter clara é que esse time de negociação, que somos nós três, mais o Luciano e o Rafael, né, que não estão aqui, que a gente está lá e disposto a negociar para todo mundo, a representar todo mundo, mas a gente não vai escolher por todo mundo, certo? A gente está aqui para colocar como que as coisas são e as pessoas vão, através do seu voto, sempre decidindo qual que é a melhor opção no cenário que se coloca. Não dá para a gente fazer, nenhum de nós é sindicalista profissional e nem tem a intenção de ser. Então, a gente, né, não vai sempre colocar para votação. Isso é uma coisa que é acordado entre nós e que eu acho que não tem possibilidade de alterar. Agora, considerando isso, né, a gente foi, depois considerando tudo isso que a Cris citou aqui, toda a negociação, todo o cenário, a gente foi atrás de pessoas que pudessem nos dar uma visão sobre os fatos, sobre as possibilidades. E agora eu vou partilhar com vocês as coisas que a gente ouviu. E depois a gente vai abrir para perguntas também, para que vocês possam questionar pontos específicos e perguntar, né, sobre dúvidas específicas. Então, sobre a PEC lá dos 20 anos, vamos ficar 20 anos sem aumento, o que a gente apurou no Senado, no Congresso, é que essa situação ainda está muito incerta. Assim como aconteceu com a PEC dos estados, pode ser que toda essa discussão com relação ao reajuste dos servidores não conste do texto final, e mesmo que constar, pode ser que ela conste em termos que venha a eventualmente permitir um reajuste não linear. Né? Então, agora a gente está num cenário de incerteza
e que não dá para garantir como que vai ser o futuro disso. Então, a gente pode tanto ficar impossibilitado como não. A gente pode, por exemplo, tanto negar qualquer aumento agora e ficarmos sem qualquer aumento por um bom tempo, como a gente pode negar algum aumento agora e chegar um pouco mais na frente e ter uma outra negociação. Não, a gente, honestamente, não tem como avaliar qual que será o cenário mais provável. Também a gente esteve no MPOG tentando conversar com outras pessoas que ocupam cargos que não diretamente relacionados, mas que estão ali no âmbito do MPOG, e a manifestação delas assim, foi no sentido de que não há um espaço muito grande para algo maior do que esses 27,9%, que a gente poderia, aí eu digo poderia, né, eu não posso afirmar, que a gente pode estar chegando num cenário de definição, de limite, e que aí a gente teria que tomar a nossa decisão considerando o cenário de limite. Outra coisa que a gente colocou também foi que a gente também procurou as centrais sindicais, né, que são pessoas que são nas nossas centrais, estão ligadas ao sindicato, que têm todo o interesse no avanço das nossas pautas, e eles colocaram para a gente que realmente que o cenário é incerto, que não dá para ter uma visão muito clara de quais seriam as consequências de um caminho ou de outro, mas que, por um lado, caso a gente resolva negar qualquer aumento agora, a possibilidade de que essa negativa faça com que o percentual de reajuste futuro se transforme numa coisa muito alta, e isso também dificultaria a negociação. Então, a gente tem várias possibilidades se colocando. Assim como também é possível, por exemplo, que nada seja colocado agora, que seja negado, e que a coisa se adie para um outro momento, e que nesse outro momento o cenário seja mais oportuno e a negociação ocorra em outros termos. A gente não tem como ter certeza. Então, a gente está tentando colocar todas as cartas na mesa, ser bem mais transparente possível, e para que todo mundo possa fazer a sua escolha, porque essa decisão é uma decisão que todos nós vamos ter que arcar com as consequências dela. Então, eu acho que nada mais justo que seja uma decisão que seja tomada por todos. Complementando aqui um pouco do que a Alice falou, a gente teve conversas com autoridades muito importantes que têm acesso a informações muito sensíveis que nós não temos. E assim, reiteradamente, o que tem se colocado é isso, né? Basicamente de que a questão hoje não seria necessariamente uma questão financeira orçamentária, seria uma questão muito política de exemplo. O que se coloca é que o governo tem buscado austeridade fiscal, mas que ele não tem se comportado de forma a corresponder ao que ele tem buscado. Então, assim, essa questão dos reajustes, dos aumentos, está sendo muito complicada. Tem acordos que foram fechados, que ainda estão no Congresso e não foram votados, ou seja, mesmo acordos fechados nesse momento estão aí pairando com a incerteza de que efetivamente se transformarão em lei ou não. Então, eu acho que é basicamente isso, assim, o que veio se desenhando assim. Dentre várias sinalizações que a gente teve também ao longo dessa semana, teve uma sinalização, e aí eu estou colocando bem, são sinalizações, eu não posso confirmar se são fatos ou se não são fatos, mas a gente teve uma sinalização de que o ministro de Estado desconhece especialmente a condição das carreiras de chancelaria do Ministério. Essa foi uma sinalização que foi colocada e que a gente não pode confirmar, mas foi colocado isso para nós também. Então, deixa eu ver o que mais. Então, assim, muitas dessas coisas que a gente está falando, elas aconteceram de ontem para hoje, ou de anteontem para hoje,
E eu acho que isso foi também um pouco da razão da Assembleia de ontem ter sido tão curta, porque a gente também não tinha muito o que falar e a gente ainda precisava garimpar a informação, ir atrás e confirmar, conversar com quem pudesse saber. E, assim, a gente entendeu que, considerando todas as informações colhidas e os cenários que se descortinaram para a gente nos últimos dias, não faz mais sentido a gente entregar ou colocar à disposição cargos de vice-cônsul, nenhuma função de confiança, como um ato isolado. Então, eu acho que o encaminhamento que se pretende aqui é votar a proposta que veio do MIPOG e, em sequência, caso essa proposta seja negada, seja recusada, já votar a deflagração da greve em seguida. Aí a gente acho que abre agora para as perguntas, para que todo mundo possa manifestar, e a gente tentar esclarecer qualquer ponto que, por um acaso, não tenha ficado claro ou ficou obscuro. Inscrições com a Denise, viu, gente? Aquela moça ali, ó. Tá bom? Tá bom. Tá bom, essa posição tá boa. Gente, sempre o nome, tá? Pra gente contar em ata. Bom dia, colegas. Tá saindo direitinho? Meu nome é Cristina Ordões, eu sou assistente de chancelaria. Vou falar bem rapidinho, só uns pontos aqui. Colocar meu apoio ao pessoal do sindicato. Microfone. Soltando a porrada de todos os lados. Sim, eu sei que vocês estão fazendo. Calma. Microfone. Troca o microfone. Mais próximo. Assim? Não, saiu. Esse é de ladinho, não é? Oi? Ah, agora sim. É desses que funciona só ligando, gente. Primeiro isso, gente, eu apoio vocês. Eu sei que é difícil e a gente está todo mundo muito nervoso. Na internet rolam umas discussões meio acaloradas, o pessoal fica nervoso. Eu acho que vocês têm a obrigação de sempre mostrar para a gente que o MPOG oferece e perguntar. E tem que ser colocado em votação mesmo, gente. É a vida. A gente já respondeu a mesma coisa 200 vezes, mas o MPOG continua perguntando. Eu acho que o sindicato está certo de perguntar para a gente. Queria dizer isso primeiro. Segundo, só pedir para os colegas levarem em consideração algumas coisas. Primeiro, o texto do documento, que vocês me confirmaram que foi o MPOG que mandou, o último parágrafo diz que nós nos comprometemos. Eu preciso que fique bem claro, olha, não me interessa você, tá? Eu não estou nem aí para você, você é carreira do quê mesmo? Corra daqui. Entendeu? Então, eu só quero, a única coisa que eu preciso é do apoio do secretário-geral das Relações Exteriores, que é meu super-chefe. É simples. Não tem mistério nisso. Então, é preciso que fique claro para todo mundo, você tem ou você não tem o apoio do secretário-geral. Porque se tiver, a coisa anda. Você sabe que tudo é política, gente. Eu sei que o país está meio bambo, que está tudo bem certo, que a certeza, a única que a gente tem é incerteza. Tudo bem, mas as negociações políticas estão correndo aí. E o Ministério das Relações Exteriores, no cerne, é político. Você sabe mais do que eu. Tá? Quem sou eu para dizer ao secretário-geral que isso aqui é político? Tá, eu só sou um simples fichão que precisa do apoio do secretário-geral das Relações Exteriores. É tão difícil de entender isso. Obrigado, secretário. Luciano, eu vou deixar para o secretário-geral responder ele mesmo, se ele quiser, se ele apoia ou não, mas eu só queria colocar que, durante toda essa negociação salarial, não foram negociadas apenas pautas salariais e a gente não avançou em absolutamente nenhuma pauta não remuneratória. Todos os avanços foram pela via judicial. Só isso. O que
Bom dia. Em primeiro lugar, meu nome é Ricardo, sou oficial de chancelaria. Gostaria de parabenizar a equipe do Síndico Itamaraty pelo empenho, pelo esforço, pela dedicação. Bom, a minha opinião pessoal, tá? Eu estou falando para os outros colegas. A gente vem acompanhando essa negociação há muito tempo. Eu estou no Ministério já há 11 anos. Essa proposta do planejamento, para mim, é uma enrolação, tá? Eu acho que a gente tem que votar não. A gente tem que demonstrar nossa insatisfação. A gente trabalha muito duro aqui, a gente vem todos os dias, a gente tem as nossas famílias. Essa proposta é uma falta de respeito, tá? Então eu quero chamar os colegas a votar não. Eu sei que a gente corre o risco, enfim, de ficar sem nenhum reajuste, tá? Isso é uma realidade real. Eu assumiria esse ônus com meu voto. Eu prefiro não receber nada do que receber uma migalha, entendeu? Quem tiver com dificuldade financeira, porque o salário daqui é muito baixo, que procure um outro trabalho, procure uma remoção, procure fazer um trabalho extra, não sei, entendeu? Mas eu não concordo com essa proposta. Oi? Então eu só gostaria de deixar registrado isso, eu não apareci anteriormente isso, eu acho isso uma falta de respeito, tá? Com as pessoas que estão tentando negociar. Isso não é uma negociação, isso é uma enrolação. Votem não contra essa proposta. Obrigado. Samir Funchal, Talixan. Aqui. Não tem novidade nenhuma não para falar, na verdade, é porque ontem eu fiquei decepcionadíssimo com a Assembleia, porque a gente estava, né, eu tinha entendido que a gente ia votar a greve, a data da greve, aí quando eu vi não foi, agora as coisas mudam muito rápido, né? Nenhum governo a gente sabe qual é amanhã. Eu queria que a gente votasse com a responsabilidade de parar de culpar o sindicato, de início de conversa. Tudo que acontecer, se a gente conseguir um orçamento, depende só do que a gente fizer e do que a gente votar, e não só o que a gente votar. O que a gente votar e fizer, porque só votar não vai trazer resultado nenhum. Então, se a gente votar não, a gente tem que partir para a greve, não tem outra possibilidade. Empregar viscoso tem um apelo moral, tem um apelo psicológico apenas, mas a greve é o que a gente sabe que é a arma que o trabalhador tem, né? A gente não precisa reinventar a roda, há muito tempo os sindicatos inventaram isso. E a gente tem que decidir se a gente vai dizer não e usar essa arma. Dizer não e não usar essa arma, melhor dizer sim. Sabendo que, como as meninas disseram agora, o grupo de trabalho vai ser instaurado e aquela PEC está ficando um pouco mambeira, não se sabe se ela vai sair, se vai sair. Ela saindo, a gente pode ficar, inclusive, sem um aumento linear, porque se ela sair e sem nenhuma exceção, se ela sair crua, a partir daquele dia, só os aumentos lineares novos. Nem esse anterior a gente vai ter, então a gente corre o risco, sim, de ficar sem nada. Mas ela pode não sair, ela pode sair com temperos, né, com exceções. Então que a gente saiba disso quando a gente vai votar, que a consequência está no clique do mouse e está no que você vai fazer depois que você votar. Eu cheguei aqui pensando em votar uma coisa, agora eu já penso em votar outra, mas eu não vou dizer. Voto secreto. Eu queria falar uma coisa que eles não falaram ali. A nossa querida associação associada ADB, que não são sindicalizados, mas eles às vezes mandam mais do que os sindicalizados, que é a Assembleia. A gente sabe que tem uma ação judicial daquela Assembleia da Discórdia de julho, que ainda está correndo, né? Teve aquela decisão que eles cancelaram, mas ela está em sede de recurso agora em segundo grau. E naquela decisão, e agora em segundo grau, o juiz relator entende que deve ser franqueado aos diplomatas, mesmo não filiados, o direito de voto, e não apenas no que tange a questão da greve. Então, não adianta a gente querer falar que a Suelen ou que a diretoria
não deve colocar em voto o que já foi votado, porque uma filigrana que eles mudarem no acordo, judicialmente será um novo acordo e vai servir para a nossa querida ADB entrar na justiça dizendo, olha, mudou uma vírgula para ponto e vírgula e o sindicato não submeteu à votação, então a gente quer que aquilo seja votado. Então não adianta nossa Suelen, e eles chegaram ao nível que eu não duvido que processassem até a Suelen pessoalmente por não colocar em votação. Então, infelizmente, se vocês querem não adianta falar não vamos votar. Se querem não, votem 50 vezes não. É isso que eu penso. Givaneide Dadak, OC também. Eu nem ia falar nada hoje não, mas vou ter que falar. Não ia falar porque é desgastante demais, tá, gente? É o seguinte, eu quero dizer assim, realmente vote com consciência do que você realmente quer. Se sair a greve, a gente vai ter que fazer um comando de greve, porque não tem, tá? Vamos fazer o comando de greve, então, se sair, né, se vocês votarem para que seja contra essa proposta aí, concordo, é péssimo. Assim, não há nada de novo, é sempre a mesma coisa e a gente não tem apoio. A gente não está tendo apoio aqui dessa administração dessa casa, a gente sente isso, né, pelo que está sendo colocado em discussão aqui, né, o que foi mostrado, o resumo de tudo. Eu peço que as pessoas acompanhem mais, as pessoas que estão lá fora também, que estão assistindo aqui a transmissão. Procurem também conversar com os colegas que não assistem, que não estão dentro desse processo aí que a gente está vivendo há um tempão. Somente isso. E assim, eu parabenizo muito esse sindicato, tá? Essas meninas maravilhosas aí, essas mulheres fabulosas. Porque não é fácil ter uma vida normal e fazer parte de um sindicato que é um sindicato que engatinha, entendeu? Porque eu fiz parte de um grande sindicato, eu sei o que é um grande sindicato aqui em Brasília, que era do Simpro-DF, entendeu? Que era uma coisa que você ia lá para... Pronto, você voltou à greve, você vai lá para pegar o sol, falar, oi colega, tudo bem? Vamos comer um milho aqui, vamos tomar um suco, né? E as discussões, as pessoas se colocam, as pessoas não se colocam somente no Facebook, tá? Eu sei que é uma dificuldade grande, a gente vive aqui em várias situações desse ministério, tem gente no exterior, a forma que eles têm é o Facebook, mas eu não admito que as pessoas falem contra o sindicato. O sindicato sou eu também, eu participo, eu venho, eu voto, tá? Só isso. Seu voto lá era secreto? Onde? Lá no sindicato? Não era, mas aqui não tem como, né? Como que a gente vai fazer uma assembleia? Não existe voto secreto, tem que dar a cara a tapa. Pois é. Não, pode ser também, eu posso falar. Você vai lá? Nossa, é meio complicado no nosso caso. Tomar atitude. Deixa eu só fazer uma ponderação aqui, gente, sobre a questão de se colocar, porque muitos colegas falam, nossa, mas a gente está votando isso, sei lá, pela 1000ª vez. Se for necessário, a gente vai votar 10, a gente vai votar 20, vai votar 30, vai votar 50. Porque a pessoa que tem convicção do que está votando, não importa quantas vezes ela vai votar a mesma coisa. Então, assim, o que precisa ficar de mensagem é o seguinte: a diretoria do sindicato jamais vai assumir o ônus sozinha de qualquer condução que seja desse processo, de qualquer resultado que venha disso. Porque o resultado não vai ser meu unicamente, não vai ser da Alice, não vai ser da Cris, não vai ser da Wanda, vai ser de todos nós. Então, a gente precisa ter muito claro da nossa responsabilidade quando a gente vota, né? E outra coisa também que é muito importante, o sindicato tem sido reiteradamente acusado de sequestrar o reajuste da carreira de diplomata vários diplomatas têm colocado isso, e eu acho assim, esse argumento para mim é de uma fraude intelectual muito grande, porque quando você vota, quando eu voto, meu voto é autorreferenciado, você vota de acordo com a sua perspectiva.
Então, assim, eu acho muito desonesto querer acusar a instituição toda do sindicato como se nós fôssemos manipuladores e tivéssemos querendo deliberadamente prejudicar uma carreira. Não, o sindicato também defende essa carreira. Se essa carreira está se sentindo prejudicada, ela tem dois caminhos. Ou ela se faça efetivamente representar no sindicato, ou ela vá e busque se constituir como sindicato para atuar em pé de igualdade. Agora, o sindicato não vai aceitar que qualquer associação, seja ela qual for, tenha uma representação sindical sem ser sindicato. Não vamos fazer isso. Está insatisfeito? Se organize de acordo com as regras do jogo. As regras do jogo foram estabelecidas para isso, para todo mundo jogar bonitinho de acordo com as regras. Não gostar das regras, meu querido? Tipo, não cabe. Não é você que vai mudar as regras. Pega a regra do jogo, se organize de acordo com as regras e vá. Agora, nenhuma associação, o sindicato não abrirá seu espaço para nenhuma associação ser interlocutor válido no âmbito externo. Agora, internamente, não. Internamente, estamos aqui, a gente vai dialogar. É nosso compromisso, inclusive, consultar as associações para a gente entender os pleitos específicos de determinadas carreiras. Nos comprometemos a levar esses pleitos, mas nós somos os interlocutores lá fora. Nós somos. Quer ser interlocutor válido? Se organize para isso. Larissa, só uma palavrinha antes também, porque nós também tivemos uma sensação forte de que a ASOF também deixou o sindicato numa saia justa há pouco tempo, né? Na questão quando o sindicato trouxe para votar os 10,8%, e no dia seguinte a ASOF também soltou uma nota duríssima, sem conversar com a gente. Então, quer dizer, eu acho que, assim, a gente ficou numa situação sem conversar. Então, quer dizer, ser atacado sem conversar é meio complicado, porque a gente, entendeu? Então, chega, conversa e coloca, porque está chegando um ponto que daqui a pouco a gente só precisa defender mesmo o enquadramento dos assistentes, porque é uma coisa que está ficando, que eles não têm associação nenhuma, entendeu? Acabou com o ANAC. Entendeu? Então, só tem um sindicato. Então, quer dizer, se a gente começa, então, quer dizer, a gente tem que tomar cuidado com isso. Então, eu também quero mostrar a minha grande surpresa com o silêncio da ASOF e aquela nota pesada que teve. Eu conversei com o César Gustão, falei para ele também que a gente estranhava aquela nota, e depois ele deu subsídios, conversou com a gente, mas a gente precisa caminhar junto internamente aqui. Tá bom? Era só isso. Você estranhou o silêncio da ASOF prolongado e depois com aquela nota dura. Então, eu acredito que a gente precisa conversar internamente para saber falar lá fora também, tá? Que é a minha associação. A minha associação. Eu queria, Evaristo Nunes. Deixa eu só falar uma coisa. Eu só queria falar que, considerando lá a colocação da Rose, que estava na Assembleia ontem, não sei se ela está hoje, de que a gente deveria, né, ter um papel mais proativo em chamar as associações para vir. Eu acho que foi nesse sentido o comentário dela, que ontem, no mesmo momento, logo após ter sido soltado lá o edital de convocação da Assembleia, que foi mandado um e-mail para todas as 3 associações, para a ADB, para a ASOF e para a ASMERRE, informando e esclarecendo convidando para caso elas quisessem vir aqui para colocar os seus pontos na Assembleia. Ok, Evaristo Nunes, oficial. Mais para cá? Ok, tá bem. Primeira coisa, a fala da Sueli foi absolutamente brilhante. E eu acho que... E ela é brilhante não porque a Sueli sempre é brilhante, né? Mas porque ela vai tocar num ponto que é central. Por que existe esse sindicato? Por que esse sindicato foi feito? Não nasceu de uma experiência sem fundo, sem conteúdo histórico. Nasceu disso, das frustrações de negociação. Não nasceu de outra coisa. Nasceu porque nós íamos e morríamos. Ela falou assim, não, agora a gente precisa ter uma maturidade institucional e ter um sindicato. Aí no dia que a gente consegue ter um sindicato, aí a gente consegue arregimentar as pessoas, aí a gente consegue trabalhar no Ministério do Trabalho para ter a carta sindical. Aí a gente tem a carta sindical, muito bem. Aí agora a gente tem, né, legitimidade para falar, não sei o quê.
Aí, não. Aí você vai ter que continuar dialogando como se você ainda fosse a ZOF, como se você ainda fosse CONAC. Se é para fazer isso, acabe o sindicato. Não precisa. Gente, é inútil, é um desgaste desnecessário. Então, assim, interlocutor é o sindicato. A administração, nesse processo de enquadramento, com o planejamento, que faça suas vias burocráticas. Na mesa senta o sindicato e o Ministério do Planejamento. That's all. Foi para isso que esse sindicato foi feito. Eu não estou aqui como founding father, não, pelo amor de Deus. Eu só estou lembrando que este processo foi para isso. Se a gente não quer isso, e a gente quer ressignificar a essência do sindicato, se a gente vai virar um centro de pensamento, se a gente vai virar um divã, se a gente vai virar uma experiência coletiva, vamos chamar aqui os seguidores do Boal para a gente fazer o teatro do oprimido, isso é outra coisa. Isso é outra coisa. Mas não se esqueçam, o sindicato foi feito para isto. Se depois disso vai fazer outras coisas, isso é uma outra questão. Ok? Não percamos isso de vista. E eu acho, e aí não vai uma crítica a ninguém, nem às pessoas, é que às vezes a gente se esquece disso e dá muita trela, dá muito espaço para determinados atores. E aí eles se empoderam. Se sentem empoderados. E eles não são. Ok? Sim, o conceito de segurança é o conceito de segurança. Ah, mas eu finge, acho assim, tá, ok. Ok? É isso. E a outra coisa, muito importante, na minha modesta opinião, é qualquer decisão que for tomada vai dar trabalho, vai dar muito trabalho. Se disser sim, vai dar um trabalho desgraçado. E se disser não, vai dar trabalho desgraçado. Vocês estão entendendo isso? Estamos todo mundo entendendo que não vai ter pouco trabalho, se sim ou se não? Então é muito importante que as pessoas não achem que, gente, tá bom, chega, não, sim, esquece. Não! Você se lascou. É muita coisa para fazer. Se não, exatamente, e se não, temos muita coisa para fazer, porque tem greve, tem um monte de coisa. Então as pessoas, já acabei. Então assim, as pessoas precisam ter isso em mente. Não se desmobilizem. Não façam entropia. Não saiam matando seu próprio irmão nessa luta. É burro. Vamos concentrar forças. E, como diz a Sueli, regra do jogo. Votou, decidiu, vamos em frente. Mas teria sido ótimo se fosse não sei o quê. Mas... Não. Deixe para o registro histórico, deixe para a memória isso. Agora nós temos um problema para hoje. Ok? Importante isso. Concentrar, foco. Deixa eu só aproveitar a fala do Evaristo para colocar uma outra coisa também. Uma coisa que é muito colocada, mas isso já teve no acordo de 2012. Teve, não teve nos mesmos termos, mas teve em alguma medida. Mas qual foi o grande problema? Quem cobrou? Quem cobrou que isso fosse cumprido no acordo de 2012? A gente assinou um acordo em 2012, beijo, me liga, tchau, acabou. Quem se comprometeu? Quem exigiu do sindicato que aquela cláusula do acordo também fosse cumprido? Então, acho muito, muito fácil, muito tranquilo de falar, isso já teve, mas a gente também teve uma postura omissa, mais uma vez. Nós somos omissos, nós não cobramos, não fomos atrás de que aquilo fosse cumprido. Então, a gente precisa também carregar nossa parcelinha de culpa, botar no saco e colocar para reflexão, porque não adianta, como o Evaristo colocou, seja o que nós decidirmos aqui, vai exigir trabalho. Uma coisa ou outra. E a gente precisa fazer esse trabalho, porque, do contrário, não adianta a gente repetir a mesma coisa e esperar resultados diferentes. Sueli, vou pegar aqui um gancho na sua fala. Nós fomos omissos, não seremos mais. E espero que já não mais sejamos, porque se continuarmos a ser omissos, teremos os mesmos resultados. E com isso, eu queria fazer algumas observações sobre as falas. Desculpa, gente, eu estou em outro órgão e cheguei já no final. Mas, Suelen, quando você falou de desonestidade intelectual, né, quando a gente começou a negociar isso, e a gente tinha os 10,83%, né, e o MPOG falando, aceitando isso, o reenquadramento está na mesa, né, e a gente está fazendo um trabalho sério, engajado, o Evaristo junto com a gente lá no MPOG, né?
Muita gente entrou aqui nessa sala que nunca tinha participado de uma assembleia para dizer que era contra o reenquadramento. E quando eu falo muita gente, lamentavelmente, eu falo dos nossos colegas diplomatas, né, que são os ases das negociações internacionais, política externa, mas internamente não sabiam nem o que estavam falando. Vocês devem se lembrar daquela assembleia que durou 24 horas, foi uma assembleia fatídica, né? E vou mais, né? A representatividade, Suelen, fica aí muito ilustrada quando, 2 semanas antes daquela assembleia, o Síndico Itamaraty fez uma assembleia para falar de auxílio moradia no exterior, ou seja, um assunto que atingia a todos na mesma proporção, né, e não tinha um diplomata sentado aqui nessa audiência. Não tinha. Então, quando vem falar de aumento, recomposição salarial, 2 semanas depois eles estavam aqui em peso, sem se apropriar do tema. E quando a gente não se apropria do tema, é melhor ficar calado e aprender, e não fazer o que fizeram aqui. Por conta disso é que a gente está nessa situação. Porque a gente tinha um reenquadramento e eles não sabiam o que era e foram contra. Enfim, abriu-se o flanco para novas negociações. Então, eu acho que não é desonestidade intelectual, não, sabe? É pior, é ignorância. Ignoravam o que estava sendo negociado, porque nunca participaram, nunca se apropriaram do tema que também era deles. Maior exemplo disso é a tal da Assembleia sobre auxílio moradia, que não tinha nenhum aqui, né? Eles não estão nem aí. Então, queria falar isso e falar também que eu não estou aqui pela ZOF. Eu concordo plenamente com o que a nossa colega Wanda falou. Eu hoje sou diretora financeira da ZOF, mas da diretoria executiva eu não participo sequer das reuniões. Eu lamento muito, mas esse é o modus operandi, só para deixar aqui esclarecido isso. Tá? Os diplomatas, não, acho que eles têm que se organizar, eles têm que participar, não é? E, Evaristo, não é para acabar, eu sei que a sua fala é provocativa, eu adoro o seu estilo, mas não é para acabar com o sindicato, né? É para fortalecer, né? As associações, elas existem para impor, colocar suas pautas, mostrar a relevância de suas pautas. O sindicato é o órgão negociador que, graças a Deus, na gestão anterior e nessa, né, pelo menos, assim, espero, tenha as associações como parceiras. Espero, eu sei que tem, mas assim, é porque ainda está muito no início. E aí eu vou falar só uma coisa para vocês. Eu fiz aqui um exercício, vou ser bem breve. Eu fiz aqui um exercício de tabelas, vou só comentar, não vou mostrar muita coisa não, tá? Em 98, quando eu entrei aqui, a diferença do inicial do Offichan para o do diplomata era de R$ 1.000 e poucos, não chegava a 1.300. A diferença entre o inicial do Offichan e do diplomata. A fonte disso aqui é o edital do Rio Branco e o site do Unipog. Né? Hoje nós temos o inicial do diplomata com 15.005. Foi o valor do último edital do Rio Branco. Então, só finalizando aqui minha fala, eu acho que fomos omissos por muitos anos. E se agora votarmos pelo não, ou votarmos num diferencial, que vai ser uma briga enorme, né, a gente vai ficar amargando 120 e poucos % até 2019. Eu acho que a gente tem que ter essa percepção do que é a realidade de Brasil, né, e aí sim, com o sindicato forte, né, e mostrando aos diplomatas o que aconteceu até aqui, né? Eu espero que eles tenham a decência de entender o que aconteceu, que só eles se beneficiaram até aqui, né? E, se for o caso, levar isso para frente. E aí sim, a gente lutar pelo
enquadramento de offichan e axé. Enquadramento não é reenquadramento não, porque nunca fomos reenquadrados. Enquadramento nosso. O deles é reenquadramento, porque eles já estão ganhando muito bem. Com isso, encerro a minha fala e já dou a minha posição. Muito obrigada. Parabéns, sindicato. Redundante, né, mas eu também gostaria de agradecer ao sindicato. Eu acho que a explanação do que foi feito e das negociações até agora demonstraram duas coisas. Primeiro, que o sindicato fez um trabalho técnico e que o nosso pleito tem fundamento. E segundo lugar, que nós somos flexíveis ao longo das negociações. Nós não apresentamos uma proposta e batemos o pé e não aceitamos nada, e não recuamos em nada, e não negociamos nada. Nós abrimos mão de coisas. Do outro lado, nós temos tanto o MPOG como a administração com propostas nada técnicas, sem fundamento nenhum, e pior, inflexíveis. Então, eu acho que está bem claro que o sindicato fez muito bem o seu trabalho. E ontem eu estava refletindo sobre como é que eu vou votar, eu fico meio assim, angustiada com isso. Eu falei, eu preciso ser racional, eu preciso pagar a escola dos meus filhos, meu dinheiro não dá. Eu acho que eu vou votar pelo reajuste, mas eu não consigo. Para mim, eu não consigo. Se eu vou ter que arrumar outro emprego, eu vou arrumar outro emprego para alimentar minha família. Não é só uma questão de dinheiro mais, é uma questão de dignidade. A forma como nós somos tratados aqui é ridículo. E não só é uma afronta à nossa dignidade, mas é uma afronta, você não tem nenhuma resposta técnica, você apresenta uma proposta totalmente fundamentada e a resposta é não. Porque não interessa. Sabe? Eu acho que o mínimo que a gente tem que ter de volta é uma proposta que agrega alguma coisa, não a mesma porcaria que foi apresentada há meses atrás. Eu sei que pode ser que a gente fique sem nada e vai continuar ganhando essa mixaria. E isso vai ser um peso para a minha família e vai ser um peso para a família de todo mundo. Eu, pessoalmente, decidi que eu estou disposta a correr esse risco. E se eu vou ficar sem nada, eu vou ficar sem nada. Mas a administração saiba que, se eu recebo salário de nível médio, eu vou entregar um trabalho de nível médio. Nós não vamos entregar trabalho de nível superior recebendo salário de nível médio. Estamos recebendo salário de nível fundamental aqui dentro. Assumindo responsabilidade. Não vamos já aceitar. Então, colegas, eu acho o seguinte, podemos ficar sem nada. Eles têm que entender que nós chegamos no nosso limite. Nós fizemos a nossa parte, fomos técnicos, fomos flexíveis e que a gente recebe nada. Nada. Então, vamos fazer a nossa greve, vamos, se não der nada, vamos trabalhar para receber, vamos entregar aqui exatamente o que a gente recebe. Nem 1 milímetro a mais. E eu continuo achando que quem é visconso deveria se entregar seu cargo. Que nós não somos remunerados para isso. Chefe de setor consular, chefe de administração, chefe coordenando áreas aqui no Ministério sem receber nada, nem uma FG3. Isso é um absurdo. Eu acho que a gente tem que parar de se vitimizar. E se nós vamos passar fome, nós vamos passar fome. Mas a gente tem que ir até o fim. É emocional, não é mais racional. Eu acho que o racional até é eu dizer sim. Mas eu acho assim que a nossa dignidade chegou num nível de afronta que não dá mais para aceitar. Então, desculpa, gente, foi uma resposta muito emocional. É emocional mesmo. Eu estou com vocês para ir pelo não até o fim. Olá, meu nome é Ana Paula. A Dani, assim, depois da fala da Dani, eu acho que qualquer fala, né, deixa muito a desejar. Mas eu sou do comando de greve e eu quero falar para vocês que se a nossa decisão for pela greve, eu continuo no comando e convido os colegas para participarem, porque o comando de greve está aí, mas a gente precisa de mais gente. Tem muito trabalho pela frente. Tá certo, galera? Boa tarde, pessoal. Bom, a maioria me conhece. Francisco, assistente de chancelaria. Não vou falar mais nada sobre votação, essa coisa, acho que está redundante, né? Todo mundo já tem, enfim, a Sueli explicou, as meninas explicaram suficientemente bem, eu acho que está claro
exatamente o que está em jogo aqui. Bom, e aí cada um já sabe, ouvindo os vários discursos que a gente ouviu aqui, então cada um já tem a sua opinião formada, tenho certeza disso. Eu quero aproveitar e agradecer a Wanda por ter colocado de novo um assunto que eu espero seja um incentivo a todos os outros colegas. Ela falou, os assistentes não têm uma associação. De fato, nós encerramos o CONAC. Por quê? Porque desde que a ideia de formar um sindicato surgiu dentro do CONAC, lá atrás, e a gente trabalhou muito com isso, eu sou fundador do CONAC e fundador do sindicato. E, curiosamente, um assistente é presidente do sindicato. Bom, o CONAC não tem, quer dizer, os assistentes não têm uma associação hoje. Por quê? Porque a associação dos assistentes é o sindicato. Nós somos o sindicato, então nós não precisamos de uma associação que nos defenda. E eu espero que isso, sem querer agredir a nenhuma outra das associações que estão aí, a ASOF sempre foi muito combativa, a gente tem a ADB que está aí. Agora, se a gente não se reunir em torno de um sindicato, somente de uma entidade, nós vamos estar sempre divididos e sempre enfraquecidos. Aí eu ouvi pessoas dizendo, mas existem pleitos que são específicos de cada carreira e que o sindicato, às vezes, fica comprometido em defender. Sinto muito. Quem pode mais, pode menos. E não é o caso das associações. As associações podem menos, a gente sabe disso. A Suelen está perfeitamente coberta de razão quando ela diz, aqui dentro a gente conversa, é claro, somos todos colegas, somos todos do mesmo barco. Fora daqui existe o sindicato. Ora, volto a dizer, quem pode mais, pode menos. E os assistentes nunca foram tão bem representados, porque nós somos o sindicato. Obrigado. Veridiana, oficial de chancelaria. Gente, só complementando o que a Dani falou, eu acho que... desculpa. Eu também não tinha uma opinião ainda antes dessa assembleia sobre dizer sim ou não. Estou na dúvida também. Estou na situação da Dani, tem que pagar a creche de filho, enfim. É difícil para todo mundo a nossa situação. Além da dignidade, eu acho que já foi dito aqui em algumas assembleias, acho que 2 assembleias atrás, que a gente não tinha que fazer uma greve porque a interna, que o nosso problema era com planejamento. O nosso problema é interno. O nosso problema é interno. O Luciano falou aqui, o secretário-geral não sabe da nossa existência, o ministro de Estado não sabe da nossa existência, ou fingem não saber. Eu acho que a gente realmente, se a greve vai causar algum impacto lá para fora, talvez para os brasileiros no exterior, se o pessoal do exterior parar. Mas aqui dentro a gente vai incomodar. E a gente, infelizmente, precisa incomodar. Porque se a gente não fizer isso, a gente vai dar dando um atestado de que a gente está tudo bem, satisfeito. Então, assim, eu não acho que é só dizer não. Eu acho que a gente tem que partir para a greve. E assim, aí, me desculpe as meninas, vocês sabem que eu apoio tudo que vocês fazem, mas eu não acho que 48 horas de paralisação resolve, não. Eu acho que se a gente for botar a cara a tapa para uma greve, que, como eu já disse aqui antes, greve não é ficar em casa, greve não é... Eu acho que a gente realmente tem que fazer esse tal da greve das greves. Entendeu? Eu acho que está faltando motivação para muita gente, mas eu acredito que se a gente começasse, se quem de nós quiser começar com força, outras pessoas vão se juntar a gente ao longo da caminhada. Entendeu? Não é que eu quero fazer greve, não é que ninguém queira fazer greve, mas eu acho que é necessária essa greve, gente. A gente precisa mostrar para essa casa que a gente não aguenta mais essa situação. É só isso. Gente, mais uma vez, eu peço até desculpa por eu não ter conhecimento, assim, de política, essas coisas todas, porque... Tá. Mas o que eu não vejo falar, e eu gostaria, pelas redes sociais, ou aqui mesmo, nós do PGPE, onde entramos, então, nós estamos sempre junto com o sindicato, apoiando, muitos são sindicalizados, mas eu não vejo ninguém... Eu quero uma cota para ir junto quando vocês estiverem indo também. Tá, só isso. E se o de vocês está achando que está pouco, imagine o nosso do PGPE.
Mas eu prometo vender muito cuscuz por aqui para aumentar minha renda. Só isso. Eu queria aproveitar a fala da colega para fazer a seguinte colocação, que não tem absolutamente nada a ver com 27,9%, nem com aumento nenhum. Mas eu participei do grupo de trabalho dentro do sindicato, que foi pelo estudo de uma proposta para a colocação dos PCC-PGPE dentro do SEB, ou para a garantia do PECANCE, ou várias outras coisas. E eu queria, e essa proposta teve uma resistência muito grande entre todas as categorias. E eu queria falar para os meus colegas, a chance of chance, que se coloquem no lugar dos PCC-PGPS, que eles são hoje o que nós seremos no futuro se a gente não fizer nada sobre nossas carreiras. Que eles são, eles são tão servidores do MRE como nós, que eles dedicaram toda a vida deles para o MRE e que o trabalho deles sempre foi utilizado aqui, que eles merecem sim o reconhecimento. Se o pleito que eles trazem agora vai ser possível atender, não se sabe, mas eu acho que no mínimo a gente tem que ter empatia com relação a isso. Deixa eu só completar aqui. Por exemplo, eu tenho já 33 anos de MRE. Quer dizer, e assim, não estou reclamando da minha idade, tá? Então, tem muita gente PGP aí que também da mesma... trabalha tanto quanto vocês, tem o mesmo direito, adoecemos, temos filho, pagamos faculdade, e a gente está aqui atrás, sem ver ninguém falando ou puxando, abraçando os PGPs. Tanto em nível médio como em nível superior, que a casa está cheia. E vocês sabem também disso, né? Então, vamos botar a gente junto aí, tá? Quero corroborar aqui a colocação da Alice e dizer que esses nossos colegas éramos nós. Eles eram servidores desse ministério. Eram eles. E a gente foi chegando e a gente foi ocupando um espaço que era deles. E, obviamente, como sempre, a administração que não administra, a gestão que não gere, não deu um tratamento adequado para isso. Então, é necessário realmente se colocar e ter muita empatia, porque é um exemplo do que está posto para nós. Entendeu? Se a gente não tomar as rédeas da nossa carreira, a gente também vai acontecer a mesma coisa. A gente não vai ser devidamente bem administrado, bem gerido. Já não somos. Só que aí nós vamos parar onde? Então, eu quero dizer que, da parte do sindicato, nesse momento, infelizmente, a gente está mergulhado nessa questão salarial, mas que os assuntos referentes aos PGPs estão à nossa vista, a gente vai retomar, sim, então logo a gente termine essa guerra, na verdade, né? Mas a gente está aí e a gente não vai se omitir, não. Não vai se omitir de comprar essa briga, não, viu? Eu acho que o PGP não tomou vaga de ninguém, não. Não, nós tomamos. Sossega aí, mulher. Nós tomamos. Vamos falar de greve. O pessoal tem falado muito no grupo, né? A dificuldade que é no Ministério hierarquizado e tão pobre de gestão de recursos humanos e de valores morais e humanos, como esse nosso, que é fazer uma greve sem ser assediado, né? Porque tem gente aqui que tão pobre que só que tem é poder. E é o seguinte, ninguém que vai fazer greve vai estar sozinho, não. Eu acho que o sindicato devia, sim, ostensivamente, fazer um comunicado junto com a greve que vai estar de olho com a questão do assédio, que não vai tolerar e que recomenda aos colegas, quando forem falar de greve com os chefes, que vão com outro colega com testemunha. Se outro colega não quiserem comparecer, que eles estão com o gravador sendo ostensivamente gravados, falam assim, estou gravando porque essa é a orientação do meu sindicato. Que as pessoas sejam protegidas neste nível, que nós não vamos tolerar uma ameaça de gracinha com quem quer que seja porque vai fazer greve. E que nós devemos montar uma estrutura para receber denúncias, o qual eu me comprometo a coordenar se vocês aceitarem e quiserem. Legal, muito bem. É o seguinte, pessoal. No fundo, acho que ninguém quer greve, né?
no fundo, greve é super chato e se realmente for para valer mesmo, você acaba incomodando, você para da Ex, você para da DP, você para da DPAG, você para da DAC, e aí? O Ministério para. No fundo, ninguém quer isso, porque é desgastante, né? De todo jeito. Mas a única reflexão que eu faço é o seguinte: 20 anos de Ministério, 50 anos, eu tenho que esperar mais 20? E aí, pessoal, como é isso? Daqui a 20 anos eu fiquei com 70? Como é isso? Eu tenho que esperar mais 20? Para você fazer alguma coisa hoje? O futuro é hoje. Então eu não acho justo. Eu não acho justo o descaso, tá? Da alta cúpula deste ministério. E eu venho esperando uma atitude altruísta por parte da cúpula deste ministério, tá? É preciso ter uma atitude altruísta. Mas será que eu estou delirando? Então aí. Tá? Então, quer dizer, eu tenho que esperar mais 20 anos para o quê? Para dar uma morrida, é? Então, veja aí. Tá? O que é que realmente se quer que se faça? Tá? Então, eu confesso a vocês, é uma coisa que eu acho super chato essa coisa da greve, mas se todo mundo vai embarcar nessa mesmo, ou se é para fazer tartaruga, o seu processo vai ser feito quando der, tá? Vamos ver, está sendo feito, vai ser processado, o senhor aguarde um pouquinho, amanhã talvez, me liga, tá? Me liga, que a gente vai ver como é que está seu processo, qual é o número mesmo. Entendeu? Então não é isso que ninguém quer. Mas se for preciso fazer, me liga amanhã que a gente vê como é que está o seu processo. Tá? Então é o recado que eu dou para vocês. Quer dizer, se for preciso fazer tartaruga, me liga. Me liga que a gente vê como é que vai estar esse negócio aí. Não, é verdade, é super chato isso, né? Mas quer dizer, se a ideia das colegas é incomodar, então, sabe, o seu caso vai ser analisado oportunamente, como o meu também está sendo analisado. É isso. Fazer o quê? Oportunamente. Esse oportunamente é fatal, né? Operação oportunamente. Esse oportunamente é tão Itamaraty, não é? E é fatal. Quando alguém diz para você oportunamente, matou, né? É horrível. Né? Mas você recebeu o telefone, o seu caso vai ser analisado oportunamente. Suas férias serão processadas, seu pagamento, seu adicional de férias, sua RF, vai aguardando. Vai aguardando. Não sei, eu confesso a vocês, é muito constrangedor ter que fazer isso, mas se for preciso fazer, se a maioria vai topar isso mesmo, me liga. Gente, eu acho que não tem mais ninguém para falar, né? Então, antes da Suelen dar o encaminhamento final, então tá. Então, Ellen, dá o microfone para ela. Vamos lá. O Helder faz uma proposta, ele diz assim: pode ser feita uma proposta em que se aceite os 27,9 para os diplomatas e os chans não aceitam os 27, mas sim a equiparação? Não. Enfim, isso não está na mesa. É uma pergunta, né? Não, a gente já até passou disso, isso já foi considerado, mas então, isso não está na mesa. Disso, vamos lá. Bom, o Juscelmo, ele faz aqui ele coloca que não foi incluído no subsídio dos chans o ATS, que é adicional por tempo de serviço, e que se não seria possível colocar isso. Sugiro que tentemos convencer os atuais negociadores da MPOG a corrigir esse erro e colocar o ATS, já que é parte integrante do subsídio. Bom, esse argumento já foi devidamente colocado lá no MPOG, foi colocado na mesa, foi explicado. Não é por falta de explicação que ele eventualmente não foi considerado. Tá. Ok. E o Guilherme Serran, ele coloca assim: é possível colocar em votação se os filiados aceitariam reajuste linear se a porcentagem fosse maior, por exemplo, 47%? E se sim, qual seria esse percentual? Bom,
Gente, não dá pra gente colocar em votação elucubrações, né? A gente precisa colocar em votações propostas. Mas foram as questões colocadas. Olha só, eu sei que o pessoal no exterior teve muito problema para assistir essa assembleia, então, em respeito a esse pessoal, eu vou, terminada a assembleia, disponibilizar o link para que eles possam assistir a assembleia. A gente vai abrir perguntas para o pessoal do exterior até meio-dia de amanhã? Até o meio-dia de amanhã. E aí, a gente vai colocar essa proposta em votação amanhã, meio-dia, até às 18 horas de domingo. Meio-dia de segunda-feira. Porque aí, então, o pessoal que está no exterior pode fazer as perguntas no grupo do Cine de Itamaraty, pode mandar as perguntas, manda logo para o meu e-mail, tá? presidência@cinditamaraty.org.br. Então, no grupo do Cindy, que a gente se esforça lá para responder, ou no meu e-mail, presidência@cinditamaraty.org.br. As perguntas vão ser recebidas até o meio-dia, caso alguém tenha dúvidas, porque eles não conseguiram acompanhar em tempo real. Então, a votação vai ser aberta amanhã, meio-dia, e vai ser encerrada ao meio-dia de segunda-feira. Exatamente. As respostas oficiais serão as que... Quê? O quê? Hã? As respostas... As respostas que vão ser consideradas oficiais, assim, serão as que eu der, ou a Alice der também. E as que eu responder por e-mail, porque como é um fórum onde todas as pessoas participam, eu peço que os colegas só considerem posição oficial do sindicato que vier da gente, tá bom? Então é isso.